Parte 5. Valentine Catterley. Os acontecimentos de 15 de novembro de 2012. Visitei-o em meados de novembro. Era um pouco depois das 4. Um poente azul e frio. A tarde tinha sido tempestuosa e as luzes dos carros estavam desfiguradas pela chuva. As calçadas eram colagens de folhas negras. Quando eu cheguei à casa dele, ouvi música, um requiem. Aguardei que atendesse à porta acompanhado por Berlioz. A porta abriu. Dr. Catterley? Perguntei. Ele tinha entre 50 e 60 anos. Era alto e esguio. Um homem bonito. Tinha uma cabeça de aparência austera, com maçãs do rosto e testas salientes. Os cabelos e os olhos eram escuros e a pele marrom clara. O cabelo estava rareando, mas apenas um pouco, e ele tinha uma barba bem aparada e ligeiramente pontuda, mas mais grisalha do que o cabelo. Sim, falou. E você é Matthew Rose Sorensen? Concordei. Entre, convidou ele. Lembro-me de como o cheiro de chuva que impregnava as ruas não se extinguiu quando entrei, mas de alguma forma se intensificou. Por dentro a casa tinha um cheiro de chuva, nuvens e ar, um cheiro de espaço ilimitado, um cheiro de mar. O que não fazia sentido algum em uma casa geminada vitoriana em Battersea. Ele me levou a uma sala de estar. O Berlioz tocando. Diminuiu o volume, mas ela ainda tocava ao fundo de nossa conversa. A trilha sonora da catástrofe. Coloquei minha bolsa carteiro no chão. Ele trouxe café. Se não me engano, o senhor é um acadêmico, comentei. Eu era um acadêmico, explicou com leve cansaço. Até cerca de 15 anos atrás. Agora trabalho em um consultório particular como psicólogo. A academia nunca foi muito acolhedora para mim. Tive o tipo errado de ideias e o tipo errado de amigos. Suponho que a ligação com Arne Sales não o tenha beneficiado? De certo que não. As pessoas ainda acham que devia saber sobre os crimes dele. Eu não sabia. O senhor ainda o vê? Perguntei. Por Deus, não. Não, há 20 anos. Ele me lançou um olhar inquiridor. Você falou com Lawrence? Não. Escrevi para ele, é claro, mas até agora ele se recusou a me ver. Parece razoável. Pensei que talvez ele não quisesse falar comigo porque sente vergonha do passado, afirmei. Catterley deu uma risada curta, aguda e sem humor. Acho difícil. Lawrence não tem vergonha, só é perverso. Se alguém disser branco, ele dirá preto. Se você disser que quer vê-lo, não vai querer ver você. Ele é assim mesmo. Coloquei a bolsa, carteiro no colo e peguei meu diário. Além do meu atual, também trazia comigo o volume anterior, ao qual recorria quase todo dia, o índice dos meus diários e um caderno em branco que constituiria o próximo volume. Eu estava muito próximo do fim do atual. Abri meu diário atual e comecei a escrever. Ele observou com interesse. Você usa caneta e papel físicos? Uso um sistema de diários para todas as minhas anotações. Acho que é a melhor maneira de manter as informações sob controle. E é um bom arquivista? Perguntou. No geral? Sou um excelente arquivista, no geral. Interessante, disse ele. Por quê? Quer me oferecer um emprego? Perguntei. Ele riu. Não sei, quem sabe. Então fez uma pausa. O que você quer saber de verdade? Expliquei que estava interessada principalmente em ideias transgressoras, nas pessoas que as formulam e como são recebidas pelas várias disciplinas, religião, arte, literatura, ciência, matemática e assim por diante. E Lawrence Arnsales é o pensador transgressor par excellence. Ele cruzou tantas fronteiras, escreveu sobre magia e fingiu que era ciência. Convenceu um grupo de pessoas muito inteligentes de que havia outros mundos e poderia levá-los até lá. Era gay quando isso ainda era ilegal. Sequestrou um homem e até hoje ninguém sabe por quê. Catherine não disse nada. O rosto dele era de uma impassividade desanimadora.
Parecia mais entediado do que qualquer outra coisa. Compreendo que tudo isso aconteceu há muito tempo, anunciei em um gesto de empatia. Tenho uma memória excelente, respondeu ele com frieza. Ah, certo, isso é bom. No momento estou tentando construir uma imagem de como era viver em Manchester na primeira metade dos anos 1980, trabalhando com Arne Sales. Qual era a atmosfera? Qual era a atmosfera? Que espécie de coisas ele estava dizendo a vocês? Que espécie de possibilidades estava evocando? Esse tipo de coisa. Sim, ponderou Catherley, ao que parecia falando consigo mesmo. As pessoas sempre usam essas palavras para Lawrence, evocando. O senhor faz objeções à palavra? Claro que faço objeções à droga da palavra, disse ele, irritado. Você está sugerindo que Lawrence era uma espécie de ilusionista e éramos todos trouxas de olhos arregalados. Não era assim, de modo algum. Lawrence gostava que você discutisse com ele, gostava que você apresentasse o ponto de vista racionalista. E depois? E depois ele demolia você. As teorias dele não eram apenas truques com fumaça e espelhos. Longe disso. Lawrence analisava tudo, era até certo ponto perfeitamente coerente, e ele não tinha medo de combinar intelecto com imaginação. A descrição que faz do pensamento do homem pré-moderno foi mais persuasiva do que qualquer outra coisa com quem já me deparei. Então, fez uma pausa. Não estou dizendo que Lawrence não era manipulador. Ele com certeza era. Mas pensei que o senhor tinha acabado de dizer, em termos pessoais, em seus relacionamentos, ele era manipulador. Em termos intelectuais, era honesto. Mas em termos pessoais, era tão manipulador quanto o diabo. Veja o exemplo de Sylvia. Sylvia D'Agostino? Garota estranha, devotada a Lawrence. Era filha única, muito próxima do pai e da mãe, em especial do pai. Ela e o pai eram ambos poetas talentosos. Lawrence lhe disse para forjar um conflito com os pais e interromper todo contato com eles. Ela o fez. Fez isso porque Lawrence a instruiu a fazê-lo e porque Lawrence era um grande mago, o grande vidente que estava prestes a nos guiar para a próxima era da humanidade. Ele não obtinha vantagem alguma em separá-la da família. Isso não o beneficiava nem um pouco. Fez aquilo porque podia fazer. Fez para provocar a angústia dela e dos pais. Fez porque era cruel. Silvia D'Agostino foi uma das pessoas que desapareceram, falei. Não sei nada disso. Não sei nada sobre isso, disse Catherley. Acho que não se pode alegar que ele era honesto em termos intelectuais. Ele disse que tinha estado em outros mundos, disse que outras pessoas também estiveram. Isso não é exatamente honesto, é? É possível que houvesse um ligeiro toque de arrogância em minha voz que talvez tivesse sido melhor suprimir, mas sempre gostei de ganhar discussões. Catherley franziu o senho. Parecia se debater com alguma coisa. Abriu a boca para falar. Abriu a boca para falar algo. Mudou de ideia. E então? Não gosto muito de você, disse ele. Eu ri. Posso sobreviver a isso? Falei. Pairou um silêncio. Por que um labirinto, na sua opinião? Perguntei. Como assim? Por que você acha que ele descreveu o outro mundo, aquele onde disse que costumava ir, como um labirinto? Catherley deu de ombros. Uma visão de grandeza cósmica, suponho. Um símbolo da fusão de glória e do horror da existência. Ninguém sai vivo. Certo, falei. Mas o que eu ainda não entendi muito bem é como ele os convenceu da existência desse lugar. O mundo labirinto, quero dizer. Lawrence nos fez realizar um ritual que deveria nos levar até lá. Havia aspectos do ritual que eram evocativos, suponho, sugestivos. Um ritual? Sério? Pensei que a postura de Arnsales era de que rituais fossem absurdos. Ele não disse algo assim à porta vislumbrada? É verdade. Lawrence afirmou que era pessoalmente capaz de acessar o mundo labirinto só fazendo um ajuste na própria atitude mental, voltando a um estado de admiração infantil, uma consciência pré-racional. Afirmou ser capaz de fazer isso quando desejasse. Não foi surpreendente quando a maioria de nós, alunos dele, não chegou a lugar nenhum com isso. Então ele criou um ritual que deveríamos executar a fim de acessar o labirinto. Mas deixou claro que aquilo foi uma concessão à nossa falta de habilidade. Entendo. A maioria de vocês? O quê? O senhor disse que a maioria de vocês não conseguia entrar no labirinto sem o ritual. Pareceu insinuar que alguns conseguiam. Uma pequena pausa. Sylvia.
Silvia pensou que conseguiria chegar lá da mesma maneira que Lawrence chegava, com esse retorno a um estado de deslumbramento. Ela era uma garota estranha, como eu disse, uma poeta, muito introspectiva. Quem sabe o que ela pensou ter visto? E o senhor já ouviu? O labirinto? Ele refletiu. A maior parte do tempo eu tinha o que se pode chamar de insinuações, a sensação de estar em um espaço enorme, não apenas amplo, mas muito alto também. E isso é muito difícil de admitir, mas sim, eu ouvi uma vez. Quer dizer, pensei tê-lo visto uma vez. Com o que se parecia? Parecia-se muito com a descrição de Lawrence, como uma sequência infinita de edifícios clássicos entrelaçados. E o que o senhor acha que significava? Perguntei. Nada. Acho que não significava nada. Um breve silêncio. Então, de repente, ele disse: Alguém sabe que você está aqui? Não entendi, falei. Pareceu uma pergunta estranha. Você disse que a ligação com Lawrence Arnsales abalou minha carreira na academia. No entanto, aqui está você, um acadêmico, fazendo perguntas sobre tudo isso, trazendo tudo à tona de novo. Só me perguntei, por que não estava sendo mais cauteloso? Não tem medo de manchar sua carreira brilhante? Não creio que alguém vá discordar de minha abordagem, respondi. Meu livro sobre Arnsales faz parte de um projeto mais amplo sobre o pensamento transgressor. Como acho que já expliquei? Ah, entendo, disse ele. Então você disse a muitas pessoas que estava vindo aqui hoje para me ver, todos os seus amigos. Franzi a testa. Não, não contei a ninguém. Em geral não conto às pessoas o que estou fazendo. Mas não é porque... Interessante, interrompeu-me. Olhamos um para o outro com uma espécie de antipatia mútua. Eu estava prestes a me levantar e ir embora, quando de repente ele disse: Você quer mesmo entender Lawrence e o controle que ele tinha sobre nós? Sim, concordei, é óbvio. Então, nesse caso, devemos realizar o ritual. O ritual? Estranhei. Sim. Aquele para abrir o labirinto. Para abrir o caminho rumo ao labirinto. Sim. O quê? Agora? Fiquei um pouco surpreso com a sugestão, mas não estava com medo. O que havia a temer? O senhor ainda se lembra? Perguntei. Ah, sim. Como eu disse, tenho uma memória excelente. Ah, bem, Vai demorar muito? Eu quis saber. Pois eu tenho que... Leva 12 minutos, disse ele. Ah, tudo bem. Certo, por que não? Falei, levantei-me. Não preciso tomar nenhuma droga, preciso? Quis saber. Porque isso não é realmente... Ele deu aquela risada um tanto desdenhosa outra vez. Você tomou uma xícara de café. Acho que será o suficiente. Então abaixou as persianas das janelas, pegou um castiçal com uma vela sobre o aparador da lareira. O castiçal era antiquado, de latão com base quadrada. Não combinava nem um pouco com o resto dos móveis da casa, que eram modernos, minimalistas, europeus. Ele me fez ficar em pé na sala de estar, de frente para a porta que levava ao saguão. Aquela área fora deixada livre de móveis. Pegou minha bolsa carteiro, a bolsa contendo meus diários, meu índice e minhas canetas, e a colocou no meu ombro. Para que isso? Perguntei, franzindo a testa. Você vai precisar de seus cadernos, falou. Sabe, quando chegar ao labirinto. Ele tinha um estranho senso de humor. Escrevendo isso, sinto uma espécie de terror tomar conta de mim. Agora sei o que estava prestes a acontecer. Minha mão está tremendo e preciso parar de escrever por um instante para tentar controlá-la. Mas na hora não senti nada, nenhum presságio do perigo, nada. Ele acendeu a vela e colocou-a no piso do saguão, bem diante da porta. O piso do saguão era igual ao da sala, um assoalho de carvalho maciço. Percebi uma mancha onde o castiçal fora colocado, como se o carvalho ali tivesse sido maculado por cera de vela várias vezes. E no centro da mancha escura havia um quadrado mais claro, incólume, no qual a base do castiçal se ajustava com precisão. Você, você, você precisa se concentrar na vela, falou. Assim fiz, mas, ao mesmo tempo, fiquei pensando naquele quadrado no meio da mancha escura e no castiçal que se ajustava a ela. E foi aí que percebi que ele estava mentindo. A vela tinha estado naquele ponto exato muitas e muitas vezes, e aquele ritual havia sido realizado com frequência. Ele ainda acreditava.
Ainda pensava que poderia alcançar o outro mundo. Eu não estava com medo, apenas incrédulo e me divertindo. E comecei a repassar mentalmente quais perguntas poderia lhe fazer após o ritual para expor sua desonestidade. Ele apagou as luzes da casa. Estava escuro, exceto pela vela queimando no chão e a névoa laranja que trespassava as cortinas vinda dos postes de luz na rua. Posicionou-se um pouco atrás de mim e me instruiu a manter os olhos na vela. Então, começou a cantar em uma língua que nunca ouvi antes. Imaginei pelas semelhanças com o galês e o córnico, que era britônico. Acho que se eu já não tivesse descoberto o segredo dele, eu teria adivinhado naquele momento. Ele cantou com convicção, com fervor, como se acreditasse plenamente no que estava fazendo. Eu ouvi o nome Hadedomarus várias vezes. Agora, feche os olhos, ordenou. Fiz isso. Mais cânticos. Minha diversão em descobrir o segredo me sustentou por um tempo, mas depois comecei a ficar entediado. Ele abandonou por completo a linguagem e pareceu puxar de dentro de si uma espécie de rosnado animal que começou no ventre, muito profundo e ficou mais alto, mais selvagem, mais alto, mais extraordinário. Tudo mudou. Foi como se o mundo tivesse simplesmente parado. Catherly ficou em silêncio. O Berlioz foi interrompido no meio do refrão. Minhas pálpebras ainda estavam fechadas, mas eu conseguia perceber que o tom da escuridão tinha mudado. Ela estava mais cinza, mais fria. O ar estava mais frio e muito mais úmido, como se tivéssemos mergulhado em uma névoa. Eu me perguntei se em algum lugar uma porta fora aberta, mas isso não fazia sentido, porque ao mesmo tempo o sussurro de Londres cessou. Havia um som de imenso vazio e à minha volta ondas batiam nas paredes com um baque surdo. Abri os olhos. As paredes de uma ampla sala erguiam-se à minha volta. Estátuas de minotauros pairavam sobre mim, escurecendo o lugar com volume, chifres imensos projetando-se no ar, expressões animalescas, solenes e inescrutáveis. Eu me virei, tomado pela incredulidade. Catherly estava de pé, em mangas de camisa, completamente à vontade. Olhava para mim e sorria como se eu fosse um experimento que funcionara melhor do que o esperado. Perdoe-me por não ter dito nada antes, falou sorrindo. Mas estou muito, muito feliz em ver você. Um jovem e saudável. É exatamente o que eu queria. Desfaça isso! Gritei para ele. Catherly começou a rir. E riu, e riu, e riu. Parte 6. Onda. Eu estava equivocado. Quarta entrada do 21º dia do 9º mês do ano em que o albatroz veio aos salões do sudoeste. Eu estava sentado de pernas cruzadas com meu diário no colo e os fragmentos à minha frente. Virei-me um pouco, pois não queria sujar nenhum deles, e vomitei no chão. Tremia. Fui buscar um copo d'água para mim, bem como um trapo e um pouco mais de água para limpar o vômito. Eu estava equivocado. O outro não é meu amigo. Nunca foi meu amigo. Ele é meu inimigo. Eu ainda estava tremendo. Tinha um copo d'água na mão, mas não conseguia mantê-lo estável. No passado, sabia que o outro era meu inimigo, ou melhor, Matthew Rose Sorensen sabia. Mas quando eu esqueci de Matthew Rose Sorensen, também me esqueci disso. Eu me esqueci, mas o outro lembrava. Enfim, conseguia perceber que ele estava temeroso de que eu viesse a lembrar. Ele me chamava de Piranesi para não ter de usar o nome Matthew Rose Sorensen. Fez testes comigo, falando palavras como Battersea, para ver se elas despertavam alguma lembrança. Eu estava errado quando disse que Battersea era um absurdo. Não era um absurdo. Era uma palavra que significava algo para Matthew Rose Sorensen. Mas por que o outro era capaz de lembrar e eu não sou? Porque ele não ficou na casa, mas voltou para o outro mundo. As revelações então vieram densas e rápidas. Minha cabeça parecia estremecer com o peso delas. Segurei-a entre as mãos e gemi. Não devo me demorar mais, o profeta dissera. Estou bastante ciente das consequências de permanecer neste lugar. Amnésia, completo colapso mental, etc, etc. Com o profeta, o outro nunca se demorou, nunca permitiu que nossas reuniões durassem mais do que uma hora, e ao final delas ia embora. E quando fazia isso, estava voltando para o outro mundo, mas como eu poderia ter certeza de que não esqueceria de novo? Eu imaginei
Eu me imaginei esquecendo e me tornando amigo do outro mais uma vez, e correndo pela casa fazendo medições e tirando fotos e coletando dados para ele, enquanto o tempo todo ele estava rindo de mim. Não, 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 não. Eu não podia suportar essa ideia. Pressionei a cabeça entre as mãos, como se eu pudesse impedir fisicamente que as memórias escapassem. Vou buscar notícias de 16 e coletar seixos de mármore dos vestíbulos para formar letras com eles. Vou escrever uma letra com metros de altura. Lembre-se, o outro não é seu amigo. Ele induziu Matthew Rose Sorensen a vir a este mundo para tirar vantagem disso. Se necessário, vou preencher salão por salão com um escrito imenso para tirar vantagem. Sim, sim. Essa era a chave. Foi para isso que ele trouxe Matthew Rose Sorensen para cá. O outro precisava de alguém, um escravo, para viver nestes salões e coletar dados sobre eles. Não ousa fazer isso ele mesmo, pois teme que acaso o faça esquecer. Uma raiva quente e furiosa cresceu dentro de mim. Por quê? Porque contém a ele sobre a enchente. Se ao menos tivesse descoberto tudo isso antes de saber sobre ela. Então eu poderia ter mantido o segredo. Poderia ter esperado até quinta-feira. Subido em um lugar alto, à salva das águas, e vê-lo sendo aniquilado. Sim, isso é o que eu quero agora. Talvez não seja tarde demais. Voltarei até o outro. Vou sorrir e parecer o mesmo de sempre. E irei enganá-lo, como ele me enganou. Direi que cometi um erro sobre a enchente. Não há enchente alguma chegando. Esteja aqui, na quinta. Fique bem no meio destes salões. Mas claro, o outro disse que não estará aqui na quinta-feira. Ele nunca estará aqui às quintas-feiras. Estará seguro no outro mundo. Isso não importa. A raiva me torna criativo. Na terça-feira, o outro virá ao meu encontro. É nosso dia habitual de reunião. Vou agarrá-lo e amarrá-lo com redes de pesca. Farei isso com minhas próprias mãos. Tenho 2 redes de pesca. São feitas de um polímero sintético e muito resistentes. Vou atá-lo às estátuas no segundo salão do sudoeste. Ele ficará preso por 2 dias. Ficará atormentado sabendo que a enchente está chegando. Talvez eu lhe dê água para beber. Talvez não dê. Talvez eu lhe diga: em breve você terá bastante água. E na quinta-feira ele vai assistir às marés escorrendo pelas portas e vai gritar e gritar. E eu vou rir e rir, vou rir por muito tempo. E tão alto quanto ele riu de Matthew Rose Sorensen quando o trouxe para cá. Foi aí que me perdi. Eu me perdi em longas e doentias fantasias de vingança. Não pensei em descansar. Não pensei em comer. Não pensei em beber água. Horas se passaram. Não sei quantas. Vaguei de um lado para o outro e em minha imaginação o outro morria na enchente ou caía de uma grande altura. E às vezes eu o insultava e o acusava. Às vezes eu ficava frio e calado. E o outro me implorava para contar por que me voltei contra ele. Mas eu não contava. Eu sempre poderia tê-lo salvado, mas nunca o fazia. Tais devaneios me deixaram devastado. Acho que não poderia ter me sentido mais exausto se de fato tivesse assassinado alguém 100 vezes. Minhas coxas doíam, minhas costas doíam, minha cabeça doía. Os olhos e a garganta estavam doloridos por causa do choro e dos gritos. Quando a noite chegou, voltei para o terceiro salão do norte. Desabei na cama e dormi. 16 é minha amiga. O outro não. Entrada do 22º dia do 9º mês do ano em que o albatroz veio aos salões do sudoeste. Acordei esta manhã, exausto com os excessos do dia anterior. Fui ao 9º vestíbulo para colher algas e mexilhões a fim de fazer um caldo para o desejum. Eu me senti entorpecido e vazio, sem apetite para a raiva adicional. No entanto, apesar desse vácuo emocional, de vez em quando um soluço, um grito escapava de meus lábios. Um pequeno som de desolação. Não acreditava que era eu quem gritava. Era, pensei, Matthew Rose Sorensen, que repousava em estado de inconsciência em algum lugar dentro de mim. Ele sofrera. Ficara sozinho com um inimigo. Aquilo foi mais do que ele pôde suportar. Talvez o outro tivesse ridicularizado. Matthew Rose Sorensen transformava em pedaços a descrição da própria escravidão escrita em seu diário e os espalhara no 88º salão do oeste. Então a casa, em sua piedade, o fez adormecer, o que era de longe o melhor para ele, e o colocou dentro de mim. Mas a visão do nome escrito em seixos no 24º vestíbulo o fez despertar, inquieto, e a revelação do que o outro fez só piorou as coisas. Preocupava-me que ele acordasse por completo e sua angústia recomeçasse. Levei a mão ao peito. Shhh!
Falei. Não tenha medo. Você está seguro. Volte a dormir. Vou cuidar de nós dois. Pareceu-me que Matthew Rose Sorensen adormeceu outra vez. Pensei em todas as entradas do diário que li, sobre Giussani, Ovenden, D'Agostino e o pobre James Ritter. Tinha pensado que estava louco quando as escrevi, mas naquele momento eu podia perceber que essa conclusão estava incorreta. Eu não tinha escrito as entradas, ele as tinha escrito. E além disso, escreveu-as em um mundo diferente, onde sem dúvida regras, circunstâncias e condições diferentes vigoravam. Até onde posso afirmar, Matthew Rose Sorensen estava em juízo perfeito quando as escreveu. Nem ele nem eu jamais enlouquecemos. Outra revelação me ocorreu. Era o outro quem queria que eu enlouquecesse, não 16. O outro mentiu quando disse que 16 estava tentando me deixar louco. Fiz meu caldo de algas e mexilhões e tomei-o. Era importante preservar minha força. Então peguei meu diário outra vez. Voltei até a mensagem que 16 escrevera e que eu tinha apagado, deixando apenas fragmentos. Revalentine Catterlist. Certamente aliciar outras potenciais vítimas. E eu, aprendiz do ocultista Lawrence Harn Sales. Vi que toda essa passagem era sobre Catterley. As vítimas sobre as quais 16 falava não eram da própria 16, mas muito provavelmente do outro. Ele tinha induzido outras pessoas a virem a este mundo, ou Matthew Rose Sorensen foi a única vítima. A palavra potenciais sugeria que 16 acreditava que eu era o último, que eu era o único. Acho que ele sabe que entrei no... Isso também se referia a Catherine. 16 estava dizendo que o outro estava ciente da chegada dela a estes salões. O que ele sabia porque eu lhe contara. E, internamente, amaldiçoei minha estupidez. Então, por que 16 veio? Porque ela estava procurando Matthew Rose Sorensen, porque queria salvá-lo da escravidão do outro. Enfim, eu entendia isso com clareza. É 16 quem é minha amiga, e não o outro. Lágrimas brotaram em meus olhos diante dessa ideia, minha única amiga, e me escondi dela. Estou aqui! Estou aqui! Gritei para o vazio. Volte! Não vou mais me esconder! Poderia tê-la encontrado tantas vezes, poderia ter falado com ela naquela noite, quando 16 se ajoelhou para escrever no sexto salão do Noroeste. Poderia ter esperado no rastro do perfume dela no primeiro vestíbulo. Talvez ela tenha desistido de procurar por mim. Talvez tenha ficado indignada quando viu como me escondi, como apaguei a mensagem dela. Mas não, 16 tinha formado aquela frase no 24º vestíbulo. Você é Matthew Rose Sorensen? Levava muito tempo para ajeitar as pedras. Ela era paciente, resoluta e engenhosa. Ainda estava procurando por mim. Talvez a esta altura já tivesse encontrado minha mensagem avisando-a sobre a enchente. Talvez ela tivesse escrito algo em resposta. Lavei a tigela e a panela em que fiz minha sopa. Coloquei meus pertences em ordem. Em seguida parti para o sexto salão do Noroeste. As gralhas fizeram um estardalhaço quando me aproximei. Sim, sim. Estou feliz em ver vocês também, falei para elas. Só que tenho coisas a fazer hoje e não posso ficar de conversa. Não havia nenhuma mensagem nova de 16, mas algo muito preocupante acontecera. Minha mensagem avisando-a da enchente tinha sumido. Todas as nossas outras mensagens estavam ali, exceto aquela. Olhei o chão vazio, perplexo. O que tinha acontecido? Sei que me esqueci de muitas coisas. Será que tinha começado a me lembrar de coisas que não aconteceram? Será que, na verdade, nunca escrevi o recado? Passei do sexto salão do Noroeste para o 24º vestíbulo, onde 16 compôs a mensagem. Você é Matthew Rose Sorensen? Os seixos que formaram as palavras estavam espalhados por todo o chão. As palavras foram completamente destruídas. O outro fez aquilo. Eu tinha certeza disso. Voltei ao sexto salão do Noroeste e examinei o chão com cuidado. Eu podia ver os leves traços de giz onde meu aviso estivera. O outro havia apagado aquela mensagem também. Por quê? Eles espalharam os seixos para me impedir de descobrir sobre Matthew Rose Sorensen. Isso estava claro. Mas por que apagar a mensagem para 16, na esperança de que ela vagasse para a região perigosa para acidente e fosse aniquilada pela enchente? Não. O outro não alimenta esperanças. Ele planeja e age. Queria que ela se afogasse e tentaria garantir isso. 3 meses atrás, quando o outro me falou pela primeira vez sobre 16,
Ele disse que tinha conversado com ela, mas quando perguntei onde a conversa ocorreu, ficou confuso e não quis me dizer, pois isso tinha acontecido no outro mundo, cuja existência o outro queria manter oculta de mim. O outro entraria em contato com 16 no outro mundo e a convenceria a vir até estes salões na hora da enchente. Talvez já tivesse feito isso. 16 estava em perigo. Ajoelhei-me de forma rápida e eficiente. Restaurei a mensagem que fora apagada. Se 16 vier aqui, entre hoje e quinta-feira, verá a mensagem e receberá o aviso da enchente. Ainda assim, restam apenas 5 dias até lá. Suponha que ela não venha neste período. Isso me parece perfeitamente possível. Agora que sei que 16 vem de outro lugar, outro mundo, parece-me que as visitas dela são irregulares e imprevisíveis. Há um risco de que não veja a mensagem e, por isso, estou em estado de certa ansiedade em relação a ela. Meus pensamentos retornam o tempo todo para ela e sua segurança, mas não consigo pensar em mais nada que eu possa fazer para protegê-la.